Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, gente. Quem está acompanhando a EBD sabe que nós estamos construindo uma linha de raciocínio para chegar nesse ponto de hoje, que é o ponto das questões práticas, que muitos pais têm dúvida de como fazer com os seus filhos. Se eles devem, como é que deve ser a correção, se deve ser só uma conversa, se deve ser só uma oração, se tem que bater, pode bater ou não fisicamente. Então essas dúvidas sempre passam na cabeça de quem está criando filhos. E a gente construiu uma linha para chegar até aqui agora. E uma das coisas que a gente não pode esquecer é que nós não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos filhos para que eles se aproximem de Deus e a gente cria-os para a glória de Deus. Porque assim eles serão felizes. Me lembro muito bem que um missionário foi perguntado, um missionário pobre, no meio das aldeias indígenas. Sua casa era uma casa de madeira flutuante e ele chegou uns missionários da capital e queriam tirar os filhos dele de lá para levá-los para estudar, dar melhor estrutura. Aí o missionário disse: não, meu missionário, pode ficar tranquilo que o que eles precisam aprender, eles já aprenderam, que é o poder de Deus na vida deles. Então, a gente quer que os filhos aprendam a confiar no poder do Senhor. Esse é o objetivo, trazer o coração deles mais para perto. Então, vamos lá. Vamos iniciando aqui. Então, quando a gente fala de corrigir filhos na prática, a gente está falando que toda correção, isso está no artigo. Se você ainda não baixou o app, baixe o app. Eu escrevo um artigo por semana. Aqui, os slides, é só os pontos tópicos e principais do artigo. Então, você vai lá no app da igreja, baixa o app, a galera aí é adolescente também. Baixa o app, lê o artigo e aqui eu só vou tratar dos pontos específicos do artigo, tá bom? Alguns pontos principais aqui do artigo. Tá ok? Então vamos lá. Então, a gente viu que corrigir filhos tem que ser sempre com amor. Depois, o objetivo é alcançar o coração e não a mudar a conduta só externa. A gente lembra-se, cristianismo é de dentro para fora. Quando o cristianismo é de fora para dentro, ele é legalismo, não é cristianismo. O legalista diz assim: se comporte, mude, cale, tal. Esse é o legalismo. O cristianismo diz: não, mude internamente, mude a relação com seu Deus e aí as coisas vão mudar para fora. Certo? Então esse sempre é o objetivo, alcançar o coração. E aí, veja, e por fim, essa nossa correção tem que sempre apontar para Cristo. É isso que a gente tem insistido com vocês o tempo inteiro, né? Então vamos lá. Para você corrigir alguém, você precisa entender aonde está o problema. E o problema dos nossos filhos é interno, é pecado, é internamente. Abra aí Salmo capítulo 51, verso 5, por favor. E eu queria pedir para alguém ler, a gente está em escola bíblica, a gente não está numa pregação, então eu queria a participação dos irmãos, por gentileza. Se você tem aí como ler, Salmo 51, verso 5, por favor. Eu nasci na iniquidade, leu Renan, e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, o que é que o salmista está dizendo com isso? Eu não nasci uma pessoa neutra. Eu não nasci uma pessoa pura. Eu não nasci sem defeitos. Nós estamos tratando de seres pecadores. Quando nasce, que parece um anjinho, mas já nasceu um pecadorzinho. Então só vai ter capacidade, só dá tempo para ele, que você vai ver quando ele crescer. Ele vai mostrar que realmente o salmista tinha razão. Então não somos neutros. Nós não temos filhos neutros. Deus não deu para nós filhos neutros. É isso que a gente precisa entender. Nós criamos pecadores. Meus irmãos, enquanto a gente enquanto a gente aceitar mais rápido isso, menos problema a gente tem. A gente lida com nossos filhos como eles fossem nossos bebelozinhos, ninguém pode tocar, os intocáveis. Não. Nossos filhos são pessoas que precisam urgentemente de Cristo. Por quê? Porque eles nasceram em pecado. Seu pecado é um problema interno. A outra coisa, quando a gente vai corrigir, a gente precisa identificar.
Primeiro, o comportamento revela o coração. Eu estou inventando alguma coisa? O que é que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. O coração é o centro de quê? Interno da gente, da nossa volição, da nossa vontade, dos nossos sentimentos. Quando a boca pronuncia alguma coisa, é porque ela está cheia. Já viu aquela pessoa que disse: Não, eu não estou preocupada com aluguel, não. Estou preocupado com aluguel, não. Ele está dizendo uma coisa. Aí depois ele está assim: Eu não estou preocupado com aluguel, não, mas essa semana, se eu trabalhar 3 dias, eu vou fazer tanto. E aí vai faltar tanto, não sei o quê. E ele está preocupado com aquilo, ele está falando sobre aquilo. E ele diz que não está preocupado com aluguel. Ou seja, ele está se contradizendo. Se ele está falando sobre determinado assunto e a boca fala do que o coração está cheio, é porque ele está preocupado com aquilo. Ele quer se enganar. Né? Ele quer desviar a atenção para um problema que é interno nele. É que nem nossos filhos, né? Quando eles desobedecem, eles não desobedecem por causa do comportamento externo apenas, mas seu coração completamente desviado do Senhor. Então a correção deve ir além das atitudes. Tem gente que como é que eu corrijo meu filho? Eu dou um castigo, eu bato, eu faço o quê? Calma, mais do que atitude, você tem que definir qual vai ser a atitude, como você alcança o coração deles. Porque senão a gente vai perdê-los. Então, o que está governando o coração do meu filho nesse exato momento? Eu queria que, quando você tivesse diante de uma prática pecaminosa do seu filho, você fizesse algumas perguntas. Vamos lá. Isso está no artigo. Primeira coisa, seu filho fez birra, desobedeceu. A primeira coisa que você pergunta: por que você fez isso? Ao perguntar por que você fez isso a ele, você está dando a chance dele pensar sobre o que ele fez. Por que você fez isso? Segundo, questões práticas. Estou trazendo questões práticas hoje. Pergunte: o que você queria naquele momento que você fez isso? Um irmão bateu na irmã. Pergunte para o irmão: por que você fez isso? Não, porque ela tomou de mim. Não. O que você queria naquele momento? Queria realmente a coisa dela ou você simplesmente quer porque você não quer vê-la bem? Você vai investigando o coração da criança. E do adulto também, do jovem, do adolescente também. Segundo, você pergunta para ele, para a criança: isso agradou a Deus? Sua criança não terá condições de responder de outra maneira. Se ela identificar que ela falhou naquele momento, ela vai dizer não. Então você começou a alinhar o coração dessa criança. E a quarta pergunta: como podemos honrar Cristo nessa situação, queridão? Como é que a gente vai agora honrar o Senhor nessa situação aqui? Você não agradou o Senhor? Você pecou contra o seu irmão, contra a sua mãe? Você fez isso porque você queria, tá certo? Então como é que a gente vai honrar Cristo agora nessa situação? No mínimo, eles vão ter que pedir perdão. Concorda comigo? No mínimo, você está guiando o coração deles para que ele peça necessariamente perdão. Então, você começa a identificar o problema, você começa a resolver o problema interno, não de fora, mas de dentro para fora. Muito bem. Outro destaque que eu queria fazer do artigo é sempre lembrar do propósito da disciplina. Não é uma punição apenas porque tem que ser punido, não é discipulado. Correção de filhos é discipulado. Você tem que colocar isso na sua mente. Eu estou discipulando esse menino para ele parecer mais com o Senhor. Então, não é apenas punir por punir. É uma questão de discipulado. Outra coisa, é formação espiritual. Cuidado, viu? A gente acha que corrigir filhos é uma questão apenas social, para que a gente module o comportamento dele dentro da sociedade. Não é. Nós, servos de Deus, cristãos, não. Nós estamos modulando o comportamento deles para que eles cresçam espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. Então, não despreze erro, cara. Eu gosto, ó. Veja que eu vou me trair nessa fala. Não. Mas eu aproveito muito, quando minhas filhas dão uma ocasião para isso,
que elas deixam a bola quicando para eu trabalhar conceitos bíblicos e espirituais na vida dela. Eu gosto muito desse momento, eu nunca perco. Quando elas vêm com uma pergunta, ou vêm com um pensamento duvidoso, ou vêm com um comportamento estranho, a gente não deve se apressar para perder o momento. Vamos sentar, vamos conversar aqui. Converse 1 dia, 2 dias, ore. Volte no assunto depois de 3 dias. Você está formando essas pessoas de forma espiritual. Então não perca o assunto, não perca a chance. Ah, mas são muito pequenininhos, pastor. Ok, mas na linguagem deles, no tempo deles, se eles só aguentam conversa de meio minuto, você só faz conversa de meio minuto, de 20 minutos, mas seja intencional sempre na conversa, porque eles vão absorvendo isso e vão internalizando e vão crescendo espiritualmente. E aí, qual é o objetivo, o propósito geral da nossa da nossa disciplina? Arrependimento e fé. Você quer que eles se arrependam. Você quer apenas que ele diga: eu estou errado mesmo, mamãe, estou errado mesmo, papai, não quero mais fazer isso e eu preciso de Cristo para me ajudar a fazer isso. Então, esse é o nosso alvo principal. O nosso gol é esse. O nosso gol não é que os meninos sejam tudo santinho, anjinho e que não. Não, nosso gol é que eles estejam sendo formados ao caráter de Cristo Jesus. E aí, a gente chega no como corrigir. Primeiro, identifique o pecado, sempre. Pecado tem nome, gente. Você tem que identificar. Ele fez isso por quê? Porque ele é egoísta? Porque ele não sabe dividir? Ele falou dessa maneira porque ele não consegue perdoar? Ele não falou dessa maneira porque ele falou desse jeito, ele ou ela, né? O filho. Falou desse jeito porque ele é orgulhoso? Qual é o pecado dele? Ele não sabe perder. Já viu o menino quando perde no videogame? Ele chega quebrando a televisão, coisa, jogando controle para tudo que é lado, né? Ele não sabe perder. Qual é o pecado dessa criatura? Você tem que identificar para poder tratar. Por que ele faz isso? Por que ele age dessa maneira? E outra coisa, não esqueça de colocar também aí na sua lista o temor dos homens, né? Lembre-se do temor dos homens. Tem filho teu que está preocupado com o que o amigo dele vai pensar dele. Como é que ele vai chegar na escola? Tem filhos nossos que estão preocupados com como vai ser como o pai do fulano vai olhar para mim. Cuidado com isso. Isso é temor de homens, tá? E aí, depois de identificar pecado, segundo passo, converse sobre o coração. Por que você está sentindo isso? Por que você está tendo esses tipos de sentimentos? Terceira coisa, mostre a palavra. Aí você vai dar um antídoto. Orgulho, tem versículo bíblico para isso. Temor dos homens, tem verso bíblico para aquilo. Avareza, ele é avarento. Tem menino que é avarento desde cedo. Menino que não quer gastar o dinheiro dele, mas ele estoura do pai. Né? Ele não quer saber de gastar o dinheiro dele, mas ele destrói o da mãe. Avareza, tem texto para avareza. Mostre a palavra correspondente ao pecado. Ah, pastor, mas isso é mais difícil. Não, era muito difícil. Agora, com as IA da vida, com o Google, faça um teste. Eu já fiz. Eu estou dizendo para você, eu já sou dono do conselho. Eu estou dando conselho a você porque eu já testei. Faça um teste. Pega o pecado do seu filho e bote qualquer IA, ChatGPT, qualquer coisa. Diga assim: mostre uma resposta bíblica para este pecado do meu filho e veja o que vai acontecer. Isso era difícil. Isso era pastores. Eu dava uma aula dessa e ficava pensando, mas meu Deus, como é que o povo vai mostrar a palavra se eles nem sabem qual é a palavra que ele tem para cada pecado? Hoje, trate biblicamente. Pecou, identifique o pecado, peça versículo e jogue para ele. Mostre biblicamente que ele está contra Deus. E assim você vai ganhando o coração dele, não é? Para o Senhor. 4, ore com a criança. Meu Deus, por favor. Você não foi chamado apenas para punir menino, criança. Você foi chamado para caminhar com eles. Ore com eles, chore com eles, desabafe com eles, peça perdão a eles quando você errar. Caminhe com essas crianças, ore com eles, tá? E aponte sempre, sempre tudo para Cristo como sendo a solução desses problemas. Ok? Então, essa é uma maneira da gente como corrige. E aí chega
Disciplina, lembre-se, é ensino e mais correção. Ensino e correção. Veja, se você quer apenas ensinar seu filho e não corrigir, você é uma ave com uma asa só. Você vai conseguir voar? Não. Se você só é correção, 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 você perde o coração da criança, desestabiliza ela emocionalmente, ela odeia os seus ensinos, ela não vai ouvir teus ensinos porque ela está com raiva de você. Isso é só a asa da correção. A asa só do ensino. Você ensina, 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 na esperança que ele vai aprender. Lembre, seu filho é um pecador. Vai ter hora que você vai ter que corrigi-lo mesmo. Às vezes, tirar certas coisas, limitar certos horários, propor coisas mais intencionais. E depois eu vou falar da vara aqui, se é bíblico ou não, que é o próximo passo da gente. Então, preste atenção nisso. Não ande com uma asa só. Não só faça ensinar sem corrigir e nem somente só queira corrigir sem ensinar. As duas coisas precisam caminhar juntos. E aí chegou na polêmica a questão da vara, que aqui a gente não se esconde, aqui a gente não deixa de ensinar sobre tudo que as escrituras colocam. Eu queria ler com vocês algumas coisas que está lá no artigo, para antes de falarmos da questão da vara. Eu tenho uma suspeição que nem todo mundo aqui leu o artigo. Tá? E eu suspeito isso não porque vocês não leem, mas é porque eu sei da correria também de vocês. Mas eu queria ler um pedaço do artigo aqui para falar sobre a questão da vara. Veja, ouçam com atenção. Para responder corretamente, precisamos fazer uma análise exegética de textos bíblicos e compreender o contexto teológico da disciplina na revelação bíblica. Isso é o artigo que a gente escreveu essa semana. Muitos psicólogos modernos, inclusive alguns que se apresentam como cristãos, afirmam que a vara em Provérbios, eu vou ler os textos bíblicos, seria simbólica, referindo-se exclusivamente à autoridade verbal dos pais. Contudo, uma análise exegética séria do texto bíblico dificilmente sustenta essa interpretação de que a vara é apenas simbólica. Vamos aos textos. Primeiro, Provérbio 13, 24. Ouça com atenção. O que retém a vara, e a vara aqui é a mesma ideia daquele cajado do pastor, é a mesma palavra do Salmo 23, ok? Mesma palavra no original, do Salmo 23, é a vara. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. A palavra hebraica usada aqui é shebet. No Antigo Testamento, essa palavra frequentemente se refere literalmente a um bastão, um cajado ou um instrumento físico de autoridade. É usada, por exemplo, para o cajado do pastor no Salmo 23, 4. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Também aparece em contexto de governo, de disciplina e de correção concreta. Lembre-se que o cajado do pastor não só servia para resgatar as ovelhas do abismo, mas para, entre aspas, bater nelas para fazê-las voltar para o caminho. Lembra-se do cajado do pastor como é que é? Uma vara grande e com... Lembra-se? Vem a vara e faz um círculo na cabeça, não é isso? Com esse círculo da cabeça, ele tira a ovelha de onde? Do abismo. Resgata ela de lá. Mas com o outro lado, com a vara maior, ele bate nela para quê? Para que ela corrija o caminho. É a mesma vara que está sendo dita aqui em Salmo 23, está sendo dita para a correção de Provérbio 13. Segundo lugar, outro texto. Provérbio 22, 15. Declara: a estultice está ligada ao coração da criança. Ou seja, a criança tem um coração mau. Mas a vara da disciplina afastará dela. Isso é Provérbios 22, 15. Deixa eu dizer uma coisa. Provérbios é literatura sapiencial. É sabedoria para a vida hoje. Hoje. É princípio de saber. Eu sou um cara que gosto muito de literatura sapiencial do Antigo Testamento, porque todos os princípios que a gente vê lá, a gente aplica nos dias de hoje e a gente vê resultado. Então, Provérbio 22, Provérbios é livro de princípios, livro de sabedoria.
A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Veja o paralelismo hebraico. Preste atenção na primeira frase. A estultícia, tolice, está ligada ao coração da criança. Paralelismo é isso. Repetição da primeira frase pela segunda, com palavras diferentes. O paralelismo mostra. Vara está ligada à disciplina corretiva. Veja. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Não é meras palavras. Não é palavras simbólicas. As escrituras estão dizendo um caminho para nós. Provérbios 23, 13 e 14. Só estou lendo o texto bíblico. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigare... Pastor, até agora não teve um texto que o senhor leu que a ideia era de bater na criança. E como é que você vai fazer com esse aqui agora? Fustigar é o quê? É animar ela, só conversar com ela, dar um beijinho nela. Segundo Rouvier, é lapada. Rouvier que disse isso na aula passada, não foi, Rouvier? Então, se a fustigares com a vara, não morrerá. Não morre nada. Se morresse, eu não estava vivo aqui. A lapada que levei de mãe. Não estava vivo, não. Ela não morrerá, não. Morre ninguém, não. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha o texto, viu? Esse texto é pesado. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigarem com a vara, não morrerá. Morre não. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Isso é texto bíblico. Meus irmãos, e eu não estou chamando ninguém aqui para bater em crianças. Eu estou dizendo que é texto bíblico. O verbo utilizado aqui possui ideia concreta de ação física corretiva. O texto não está falando apenas de advertência verbal. Não está. Agora, pastor, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Ok, aí é uma questão sua. E eu respeito. Agora, também não critique os pais que se utilizam disso. Agora, como que se utilizar? Isso não significa autorização para violência. De jeito nenhum. A escritura é contra a violência contra os filhos. De hipótese nenhuma. Nós não estamos defendendo aqui violência nenhuma. Veja, agressividade e abuso físico não faz parte do ensino bíblico. A própria Bíblia condena explosões de iras, brutalidade e correção sem amor. Nós não estamos defendendo isso aqui. Nós não estamos defendendo isso, jamais. Agora, o contexto de provérbio pressupõe um ambiente que o amor pactual está presente. O contexto de provérbio mostra que a sabedoria cristã está presente. O domínio próprio está presente. Você jamais deve fustigar o seu filho, castigar o seu filho, se você estiver irado. Jamais deve fazer isso se você estiver sem controle absoluto, sem domínio próprio. Pare, não faça, deixe para lá, respire, se concentre, se reequilibre e depois vá conversar com a criança. As escrituras não estão mandando você descarregar toda a sua potencialidade emocional dos meninos, não. Toda a sua frustração, você pegar e jogar neles. Está errado. Isso não é bíblico. Agora, lembre-se, eu fiz pouquíssimo uso da vara com essas meninas. Muito pouco. Muito. Pouquíssimo. Lembre-se que o contexto aqui é que quando o filho é um rebelde, quanto mais. Você já tentou conversa. Você já tentou tipo de cercear todo tipo de liberdade dele, com jogos, com celular, com tudo. Você já repetiu várias vezes a conversa sobre determinado pecado. E não há mais jeito. Não corrija na frente de ninguém. Não corrija no público. Corrija no privado. E no público esteja com seus filhos. Corrija no privado, chame no canto. Se a coisa aconteceu no ambiente público, você precisa dar um stop, leve para o banheiro, converse. Não faça mais isso. Corrija. Se precisar, 2 ou 3 tapinhas, não tem problema. Volte para o ambiente, fique com ele. Não despreze. Depois chegar em casa, dê o tratamento que é devido.
Isso é sabedoria bíblica. Nós não estamos chamando aqui, as escrituras não estão chamando ninguém para descarregar frustrações, cansaço do dia e descontar nos meninos, violência, brutalidade. Isso nas escrituras está ensinando. Um pastor que conduz as ovelhas, com aquela vara que eu disse, ele nunca bateu nas ovelhas para quebrar a perna dela. Ele nunca bateu nas ovelhas para machucar a pele dela, para fazer roncha nas ovelhas. O que é que ele está querendo com aquela vara da correção? Colocar ela apenas no caminho. Então não precisa de excesso. Precisa de enlouquecer. Precisa só ter consciência do que tem que fazer para voltar ela para o caminho e deixar ela continuar. E seguir a vida dela. Isso é uma coisa muito, muito importante de a gente dizer quando a gente está ensinando sobre isso. Veja, a disciplina bíblica deve ser controlada, proporcional, amorosa e nunca aplicada com ira. É isso que a gente está tentando defender aqui. Alguns psicólogos contemporâneos argumentam que qualquer forma de castigo físico inevitavelmente gera trauma. Entretanto, essa afirmação geralmente ignora fundamentais princípios bíblicos e está sempre preocupada não está preocupada, desculpa, entre distinguir entre abuso e disciplina controlada. O que nós não estamos fazendo aqui não é abuso, não estamos falando de abuso, nós estamos falando de disciplina controlada. Veja, Deus também disciplina seus filhos. Hebreus capítulo 12, verso 6, afirma: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, outro verbo, açoita o filho que ele ama. Veja, Hebreus capítulo 12, verso 6, está dizendo que Deus corrige a gente e açoita a gente quando a gente precisa de correção. Ao mesmo tempo, esses psicólogos modernos, tentam reinterpretar os textos da vara como meras metáforas. Frequentemente revela mais influência cultural moderna do que fidelidade exegética ao texto bíblico. Essa interpretação encontra sérios problemas exegéticos. Primeiro, porque ignora o uso do termo, vamos lá, eles querem dizer que isso é apenas, a vara é só simbólica. Então, o que é que você vai fazer com o termo Shebet do Antigo Testamento, que é ligado à vara do pastor? Segundo, porque os verbos aqui em Provérbios frequentemente descrevem ação concreta corretiva. Como é que você vai explicar isso? E terceiro, porque o paralelismo hebraico aqui dos textos de Provérbios enfatiza disciplina física e não apenas conversa. Eu queria fechar e deixar vocês perguntarem com a frase de Douglas Wilson. Ele diz o seguinte: argumentar que a rejeição contemporânea da disciplina física bíblica está mais relacionada às mudanças culturais modernas, na compreensão da autoridade e autonomia individual, do que uma nova exegese de textos de Provérbios. Nós estamos diante de uma reinterpretação por parte de psicólogos modernos, contemporâneos, dos textos de Provérbios. Isso é uma reinterpretação equivocada e nós, como cristãos, não precisamos, porque a gente não gosta de violência, não precisamos abraçar esse tipo de interpretação. O que nós devemos abraçar é a interpretação bíblica, porque o Senhor sabe o que é melhor e o que é melhor para nós. Então, a questão da vara, a Escritura não fornece um manual técnico e detalhado explicando quando você tem que usar. Né? Mas eu gostaria de dizer, e aí é uma opinião minha, que você só use como último recurso. Quando já todos os recursos se esgotaram, quando já não há mais, e a rebeldia continua, e ela está aumentando. Aí você precisa ser enérgico mais um pouco, para conter essa rebeldia e colocar o filho de volta no caminho. Então, isso dito e suposto, e eu vou passar para vocês, sempre com amor, com controle, eu já passei por tudo isso aqui, ira, violência. Então, 3 erros que os pais geralmente caem, e para eu deixar vocês perguntarem agora. 3 erros. Permissividade. Permitem-se demais, façam tudo, não importa. Se lembra daquela questão positiva? Não importa, deixa ele fazer, mude ele. Não diga não para a criança, bota ele para cá. Isso não é bíblico. Terceiro, autoritarismo é um problema sério. Não é? É corrigir com ira. O que é um autoritário, pastor? É aquele que corrige com ira. Ele não está livre da ira e corrige de todo jeito. E o último é uma inconsistência. Tem muito pai que ameaça muito e cumpre pouco. Não diga que vai botar o filho de castigo e não coloque. Se você disse, cumpra. Pense 3 vezes para dizer.
Demore a prometer uma coisa para ele. Mas se prometeu, cumpra. Porque da outra vez ele não vai acreditar em você. E ele vai continuar fazendo de forma equivocada. Se você prometeu que se eles não cumprissem determinada coisa, eles não iam ter um passeio, não dê o passeio se eles não cumprirem. Não prometa coisas que você não vai cumprir. Isso é desgraça. É uma desgraça. Isso é desgraçante. Desgraça significa sem graça, sem uma coisa boa para os seus filhos. Não faça isso. Isso é muito ruim. Então, ao final, sempre o que a gente quer com tudo isso? Que tenha um ambiente de leitura da palavra, de oração em casa, que a gente entenda que sempre a disciplina é importante, não menospreze a disciplina e não adianta. Quer que os seus filhos mudem de conduta, seja você mesmo um exemplo para eles. Não peça para os seus filhos não se atrasar quando você se atrasa. Não peça para os seus filhos não perdoar o outro quando você não perdoa dentro de casa. Não ensine sobre amar o próximo quando você não ama. Não adianta. Nós precisamos ser exemplos. Não ensine sobre, não discurse, né? Faça um belo discurso sobre ira e vocês têm ataque de ira dentro de casa. Não adianta. Não adianta. Olha, vocês precisam ser menos iracundos. E você é. Não, você não tem autoridade sobre seus filhos. Você precisa ser exemplo. Corrija sem ira e ame sem permissividade. E com certeza nós vamos alinhar o caminho desses meninos para a glória e o louvor do nosso Deus. Amém? Então essa é a minha parte aqui, dessa parte positiva. Vamos então para perguntas e respostas. Estou à disposição dos irmãos. Tem um microfone aí rodando. E se você precisarem comentar alguma coisa, participar ou ter alguma dúvida, por favor, façam. Alguém tem alguma dúvida, alguma situação? E aí? Ninguém? O meu não é uma dúvida, pastor, Sim. só compartilhar o que aconteceu, acho que foi na semana passada, né, para dar uma introdução pessoal. Para o pessoal saber, sim. A gente lembra de uma vez, eu não lembro o nome do pastor que veio pregar aqui, até na escola bíblica, acho que ele tinha uns 5 filhos. Jorjão. E ele deu uma Jorge. dica, né, que é bem com base nisso. Bem prática. Bem prática, de quando o filho faz alguma coisa que merece levar um tapa e tal, e aí um dia desses o Henrique pegou, eu falei alguma coisa pra ele, assim, quando eu fui ver ele foi correndo lá, me deu um chute e saiu correndo. Aí eu peguei... O sangue nem ferveu, né? Na hora, não. De jeito nenhum. Na hora o sangue ferve, meu amigo. Aí respirei fundo, aí eu falei, vem cá que o papai vai corrigir. Aí eu levei ele lá no quarto. Aí falei da Bíblia, falei da questão de honrar o pai e mãe. Aí deu aquele texto, falei assim, você quer morrer ou você quer viver? Porque a Bíblia fala pra honrar pai e mãe tem que viver. Eu não quero morrer. Eu não sei se ele tá sendo curado ou traumatizado, mas tudo bem. Vai, continua. Você quer viver ou quer morrer? Olha como é que você trata seus filhos. Você vai, ou vida ou morte agora, meu filho. Vai lá, Renan. Aí ele já colocou a mão na bunda, né? Falei, vou dar um tapa em você, porque você já sabe. Errado, você já sabe. Ele colocou por ele mesmo? Não, ele colocou a mão pra não queria levar o tapa. Mas ele já sabia pra onde ir o negócio, o assunto. Eu falei, bom, vou disciplinar. Papai vai te dar um tapa. Papai não gosta de fazer isso, mas toda consequência tem... toda atitude tem uma consequência, não sei o que lá. Dei um tapa bem dado na bunda dele. Chorou, eu abracei e tal. Foi pra sala meio manhoso. Eu tava na cozinha fazendo os negócios e daqui a pouco, do nada, assim... O que ele fez? Eu sei que ele veio correndo, me abraçou assim a perna e falou, papai, vamos orar comigo? Olha, aí eu falei maravilha. Assim, foi um negócio assim que quebrou, que às vezes a gente vê assim, é pequenininho, mas tá aprendendo. Cara, é um negócio que é muito doido. E até uma outra questão disso, que a gente tem uma dificuldade ele não traumatizou não, Renan, brincadeira. Não. Ele vida ou morte, mas ele foi lá, te abraçou, orou, tá tudo certo. Teve contexto. Fica de boa. Mas é muito louco isso, porque eles são pequenos, assim, a gente às vezes acha que eles não estão entendendo. Estão entendendo mas tudo, ele tem um comportamento mais explosivo, o negócio dele, ele é mais parecido comigo, ele chilica. Então a gente tem tratado esse chilique dele, qualquer coisa se joga no chão, joga as coisas, grita, né? Aí eu falei, eles são filho de Adão, né? Pra lembrar que é filho de Adão. Quando der vontade do chilique, faz uma oração, fala, Deus, acalma meu coraçãozinho, não sei o que lá. Aí teve um desse que a Rafaela começou a se jogar no chão.
Ele saiu correndo, foi do lado dela e falou: Rafa, vamos orar. E orou assim: Jesus, acalma o coraçãozinho. Coisa linda, né? É muito doido, assim. Coisa linda, eles cara. estão. Sim, é do jeitinho deles, mas eles vão aprendendo. Vão, Pequenininho, realmente. vão aprender. Gente, muito bom. Obrigado pelo testemunho, Renan. Teve uma hora que eu fiquei com medo do seu testemunho, de você ter traumatizado o menino. É que às vezes é pra dar o foco. Eu sei, um vai viver, um vai morrer. Foi meio pesado, mas tudo bem. Mas que bom que surtiu efeito. E é isso, você vê, você não corrigiu com ira, você deu apenas uma palmada nele para ele sentir que ele estava fazendo. Depois você orou com ele, se acalmou ele, e depois ele mesmo teve a reação de vir orar com você. Está até orando pelas reações da irmã. Que maravilha. Com 3 anos, né? Henrique tem? 3 anos, 3 anos. Henrique quer viver bem. É isso aí. Então, louvado seja Deus, gente. É isso que a gente quer. A gente não quer traumatizar menino nenhum. A gente quer que eles cresçam amando o Senhor. Se lembra do objetivo final? Que aconteça isso que tem acontecido com o Henrique, acontece com todas as nossas crianças. Eles amem o Senhor. Eles queiram a ajuda do Senhor para enfrentar os pecados dele. Faça pelo que as Escrituras estão dizendo. Vai ter efeito positivo. Garanta, tenha certeza disso. Quem mais, gente? Diga a Sophie, nossa adolescente participando. Vai, manda bala, Sophie. Agora a Ju e antes ficou com medo de apontar os pecados deles agora. Agora vai. Não, vai lá, Sossô. Fica à vontade. Manda bala, Sossô. É pecado não querer ter filho? Eita, agora, veja, eu estava num assunto. Eu vim preparado para a criação de filho. A menina chega sem ter filho, aí veja. Vamos lá, Sophie. Porque dá muito trabalho. É isso, Sofia? Olha aí. Não, Sophie, primeiro, vocês estão julgando Sophie. Pare. O fato dela fazer uma pergunta não quer dizer que ela não tenha filho. Ou que não queira ter filho, não, desculpa. Eu disse o quê? Que não queira ter filho. Desculpa, Sophie. Que não queira ter filho, primeiro. E segundo, que a pergunta dela tem uma certa conexão com o que a gente está dizendo hoje, porque ela deve ter percebido também que filho dá trabalho. E dá mesmo. Ou vocês estão dizendo que não dá? Para mim, deu. Deu pra caramba. Até hoje dá. Não é? Então, essa pergunta que está na cabeça dos nossos jovens é muito importante. E a gente responder isso de forma bíblica. Sophie, a gente tem que, para responder sua pergunta, eu sempre gosto de fazer esse exercício, dar um passozinho mais atrás. Quando você pergunta assim, é pecado ter filhos? A gente tem que perguntar o que são os filhos. O que são os filhos? É pecado não querer ter filhos, né? Eu acho que foi essa a sua pergunta. A gente dá um passozinho atrás. O que são os filhos? Tem que responder primeiro o que é isso. O que as escrituras dizem, Sofia, que eles são, é que eles são bênção, herança do Senhor. E aí a gente pensa, o que seria eles serem heranças do Senhor? São dádivas que o Senhor dá para nós, para que a gente cuide, para devolver para Ele mesmo. E todo esse processo, Sossô, faz com que a gente amadureça como homem e como mulher. Então, o Senhor programou as nossas vidas para que a gente se case e tenha filhos. Essa é a programação bíblica do Senhor. Lembre-se que ele criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim e mandou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Isso foi a ordem do Senhor, né? Então, quando a gente vê a forma que Deus criou de forma original, o propósito é que a gente se case e que a gente tenha filhos. Agora, tem casais que não foram agraciados com isso. E a gente lamenta, a gente ora, né, por eles. Mas a gente deliberadamente, Sofia, e os jovens, deliberadamente escolher não ter é um tanto complicado e a gente deveria repensar essa nossa posição, porque a gente vai contrário com tudo aquilo que Deus planejou para nós, e quando Ele planeja para nós é porque Ele tem um objetivo. Deixa eu dar o testemunho aqui do pastor. Eu não sou o mesmo homem antes de ser pai e depois que sou pai. Acho que todo mundo pode dizer isso aqui. Sua mãe não é a mesma mãe, não é a mesma mulher antes de ser sua mãe e depois que se tornou sua mãe. Não tem uma mulher aqui que ficou igual. Nenhum homem ficou igual depois que ele teve filhos. É um amor, Sofia, indescritível, incomparável. A gente nunca sentiu isso por ninguém. Então, como é que vocês, jovens, vão se privar
de ter uma experiência extraordinária e suprema como essa. Só porque talvez dê trabalho, porque o mundo aí fora está dizendo que dá trabalho. Ah? Então, eu acho que não, filho. Eu acho que a gente tem que querer. A gente tem que querer. A gente tem que orar para o Senhor para tirar os nossos medos. Orar para o Senhor ajudar a gente, né? A gente criar, a gente aprender a criar. E tudo isso faz parte de crescimento, amadurecimento. É um processo, Sofia, extraordinário que a gente vai se transformando em outra pessoa. Passo que a gente vai amadurecendo como pai, como mãe. A gente vai se transformando naquilo que Deus queria realmente que a gente entendesse. E aí você começa a entender outro tipo de amor. O amor de Deus para com a gente. A relação, veja, quem decide não ter filhos está prejudicando a relação. Está se furtando de um amor que ele nunca vai experimentar e está prejudicando a sua relação com o Pai Celeste. Porque quando a gente se torna pai, se torna mãe, a gente começa a entender o amor que Deus tem por nós, seus filhos. Porque é o amor que vem dele, né? O sentimento de uma mãe, de um pai, é eterno, é divino. Não é a gente mesmo, tá? Então eu responderia a sua pergunta fazendo essa análise maior, porque, veja, o que a gente está abrindo mão de ter é talvez a melhor coisa da nossa vida. É o maior tesouro da nossa vida. Né? Então a gente não pode abrir mão de uma coisa que Deus quer nos abençoar. Eu, querida. E que você tenha 5 filhos, Sofia. Amém? Eu acho que, assim, Priscila lá, que está mais longe, depois eu volto para Renan. Eu acho que Renan quer testemunhar que ele quer ter mais 3, né? Não, 3? Tá bom. Sim. Vá passar para Priscila. Vá. Vai, Priscila. A Bíblia fala, né, até que quando fala lá que é melhor dar do que receber, sim, eu entendo que tem a ver com essa questão do filho, até para ela, que eu já vi muita gente, até eu tenho amigo da minha idade, mais novo e tal, que fala assim, eu ter filho eu vou deixar de fazer viagem, eu tenho que abrir mão de prazer, não sei o quê. Mas quando você tem um filho, assim, pode ter certeza, você levar seu filho ali naquela praia, ele fazer uma besteira de comer uma areia lá e você dá risada, é mais gostoso do que você fazer uma viagem mais top. É uma coisa que só quem tem realmente é, né? Então essa... Beleza, eu tô descobrindo as habilidades de Henrique. Comer areia também. Vai lá em Priscila. Agora é Priscila Bruna mesmo, ninguém fala de Priscila. Bruna. Desculpa, é minha... Será que isso é TDAH? Eu tô começando a desconfiar. Vai, é não, Belinho. Tu vira essa tua boca pra lá, Belinho. Bruna, vamos lá, Bruninha. Não, é só nessa questão que ela estava perguntando, né? Hoje em dia, eu acredito que tá muito pior quanto ao empoderamento da mulher. O casal está pensando só em crescer profissionalmente. Eu tenho que estabilizar, fazer isso, fazer aquilo. Antes de pensar em ter filho. E eu acho que eles acham que o filho, ele faz com que tudo atrase, né? Seus planos atrasem. É verdade. A sua vida para, né? Tudo muda, você não é mais aquilo. Realmente, não muda muito, né? Mas a gente é um pouco egoísta, né? De pensar nessa questão. E com o filho muda muito. Mas o que eu vejo hoje, que eu tenho bastante cliente novinha e recém-casada, a maioria não quer ter filho. Ou não sei, por causa do lado profissional. Porque a prioridade é outra hoje. Quando a gente vê, né? A prioridade não é montar uma família, construir família, esse tipo de riqueza. Isso. E outra coisa também é que a gente às vezes faz planos, vamos ter filhos daqui a 2 anos. E Deus, ele ri. Eu falo assim, a gente faz planos e ele ri. Porque não dá. Eu e Cleice, eu queria muito ter filho numa época, chorei muito e tal. Depois eu descansei, mais ou menos, me descansei. E depois, quando a gente decidiu ter filhos, ele estava num emprego que ele estava tirando um dinheiro bom, eu também. E aí, com a primeira tentativa, eu engravidei. Com 1 mês, ele perdeu o emprego dele. E foi assim até pouco tempo. Então, a gente faz planos, às vezes, achando que a gente está no controle. E que filho... E que filho precisa de tanto planejamento, né? A gente achar que tem que estar seguro no emprego, que tem que estar isso, tem que estar aquilo. E eu vejo muito Deus, os milagres de Deus hoje, de como que Deus realmente não deixa faltar. E
Ainda tem medo de ter o segundo? Ainda penso em planejar? Penso. Mas eu tenho que lembrar do que Deus fez até hoje. Amém. O tanto que Deus nos abençoou, mesmo passando apertos e tudo mais, Deus supriu. E os meus planos não são nada. É isso que eu queria deixar para as meninas aí. Os nossos planos não são nada. Deus está à frente, Ele vê o depois. Amém. Então, a gente vive o impossível, a gente vive o impossível de Deus, Amém. sabe? Amém. Obrigado, Bruna. Eu acho que o Alan pediu a palavra. Alan. Vai lá, Alan. Então, prepara, Cleis. Se prepara para hoje. Não, só para acrescentar ali o negócio da Bruna, é que, na verdade, a gente, assim, não falando para a Sofia, mas falando para nós, acho que filho vai se tornar o cavalo de antigamente. Então, por exemplo, antigamente todo mundo usava cavalo porque cavalo era necessidade, era o meio de se locomover. Depois veio o carro. Hoje em dia, só tem cavalo quem gosta de cavalo. Uhum. É fato. Dá gasto, dá trabalho, tem que fazer toda a manutenção em cima dele. E o bicho vai morrer um dia, mas só tem quem realmente quer ter. Filho se tornou a mesma coisa. Antigamente, nossos pais, nossos tataravós, tinha filho por quê? Quanto isso, se fosse homem, melhor ainda. Mais força braçal na lavoura, mais força para a gente poder sustentar a família. E no futuro, os meus filhos me sustentarão. Hoje em dia, há 18 anos nessa criançada aqui da América, eles estão saindo fora ou então os pais estão metendo o pé neles. Então, a gente não está criando os nossos filhos com o mesmo pensamento que a gente tinha antigamente. Hoje, os filhos não são tão caros quanto eram antigamente. Eles sempre foram caros. A gente sempre foi caro para todos os nossos pais. Eles não são mais caros. O problema é que a gente está vendo eles agora como uma coisa que despende muito tempo e muito dinheiro. Antigamente, a gente tinha uma outra visão da nossa criação da família. E está perdendo o fator família, contexto familiar, porque antigamente todo mundo ficava muito mais tempo. Você pode ver no Brasil, as famílias se mantêm unidas muito mais tempo do que aqui na América, provavelmente. E a gente também. Hoje em dia, as meninas, as mulheres, têm que ter filho, têm que ter uma casa de Instagram o tempo inteiro. Então, elas se cobram de criar um filho corretamente, ter uma casa toda hora que se tirar uma foto, dá pra postar no Instagram. Então, a cobrança é inimaginável, entendeu? E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então, tá difícil, cara. A tendência da Sofia ter feito essa pergunta realmente, assim, cabe totalmente nos dias atuais. Claro. E vai caber mais ainda pra filha dela. Claro. Quando ela tiver a dela, vai ser cada vez mais longe, porque filho vai se tornar cada vez uma coisa mais assim. Não posso ter um pet? Vai ser um pouco mais fácil. Entendeu? E eu vou ter tanto amor por ele, mas vai realmente, não para poder chover no molhado, igual você já falou. A pessoa que optar por isso vai perder total, ou pelo menos uma fração do que é o amor de Deus pela gente, porque isso a gente consegue ver quando a gente vira pai. Mas isso é papo para depois, porque ela não vai chegar lá ainda. Mas esse é o ponto, entendeu? Isso. Por isso está se tornando difícil, porque a gente está vendo isso como um obstáculo. Beleza. Então, muito obrigado, Alan, da oportunidade da gente combater esse tipo de visão que Alan está corretíssimo, cada vez mais comum. Por isso que na pergunta de Sofia eu voltei à definição do que a Bíblia diz do que é filhos. Se você perder essa proposição bíblica do que são os filhos, você vai ver que é apenas um acessório que atrapalha, é apenas um obstáculo, alguma coisa. Então você tem que voltar a pensar biblicamente nessa questão de ter filhos. As Escrituras é muito clara que filhos são bênção do Senhor. Eucana, e ele tinha duas esposas, Ana e Penina, vocês se lembram disso? E Ana orava ao Senhor para ter o privilégio de ser mãe. De ser mãe. E eu sou muito apaixonado pela história de Ana, que é a mãe de Samuel, porque assim, como é que você pede aquilo que você quer mais ter e quando você tem, você entrega a Deus? Porque se você quer ter muito aquilo, quando você tem, você diz, aquilo é meu, acabou. Ninguém toma de mim, é meu. Deus mostra, através da história de Elcana, qual é o objetivo da gente ter filho. A bênção vem dele, ela tem Samuel, e depois ela entrega Samuel para ele cuidar. Porque ela podia dizer, não, agora ele me deu, agora é meu. Então, é a definição do que a gente tem como filho, que é a bênção do Senhor, que muda a nossa perspectiva se a gente quer ter filhos ou não, né? E essa luta da modernidade aí com isso. Alguém mais aí? Diga. A Kelly tá com... Vai lá, Kelly, então, por favor. A gente fala
Você falou na questão da gente não bater, né? Quando a gente está irado, né? Ou com raiva. Mas eu lembro que Sofia pequena, ela teve um período muito difícil, questão de aprendizado, de leitura, né? Aí eu dizia assim, eu disse para ela erradamente: se você não aprender, você vai usar o chapéu do burro. E é muito difícil usar eu nunca vi esse chapéu, mas eu me lembro dele lá em casa. Aí eu ficava dizendo para ela: ó, o chapéu do burro vai vir, o chapéu do burro vai vir. E aí foi caminhando, achando eu que ela havia esquecido. Aí quando foi, acho que tem mais ou menos, acho que uns 2 meses. 3 semanas, uns 4 semanas atrás. Acho que 2 meses ela chegou para mim e falou: mãe. Aí eu falei: oi, Sô. Ela falou assim: ó, você lembra quando você me ensinava, dizia que ia usar o chapéu do burro? Aí eu lembro. Aí ela pegou e falou assim: mãe, mas era muito ruim quando eu pensava que eu ia usar o chapéu do burro. E o chapéu do burro existe mesmo? Aí eu fui dizer para ela, explicar para ela, foi um meio, é um conceito que a mamãe teve, mas assim, me perdoe se a mamãe deixou esse trauma em você. Ela falou: não, mãe, foi para mim, foi bom, porque teve um desafio, porque a gente pensa que todas as vezes a gente está só errando, ou vai deixar traumatizado, ou vai deixar... Aí eu comecei a chorar. Ela falou: mãe, por que você está chorando? Eu queria te pedir perdão, porque não era para eu te dizer que você ia usar o chapéu do burro. Não, mãe, para mim tudo bem. Aí ela começou a chorar também. Aí daqui a pouco Sammy está com os olhos cheios de lágrimas. Então, assim... Ou seja, era um trauma familiar que estava sendo curado. Amém. Eu não lembrava desse conceito, né? desse contexto também. E às vezes a gente fica muito assim: eu não vou fazer porque vai traumatizar. Mas realmente, chapéu do burro, a menina ficou gravada. A menina está com 13 anos e ainda lembrava, né, do chapéu do burro. Mas às vezes a gente pensa que alguns conceitos a gente pensa o tempo todo que está errado, principalmente a gente como um pai, né? E também a gente entende que, às vezes, a gente diz certas coisas e se a gente precisar pedir perdão, a gente tem que pedir, né? Porque, assim, naquele momento, eu disse assim: poxa, a menina está levando um trauma que, desde pequena, desde os 7 anos, ela está pensando nesse chapéu do burro, né? Então, assim, a gente também vai crescendo como pai. Né? Essa foi a minha segunda, né? E na primeira eu errei muito mais, porque era a primeira, né? Então, assim, a gente agradece a Deus porque também a gente vai aprendendo biblicamente muito mais, né? Amém. Os conceitos, mas foi muito engraçado essa ideia. Ela veio com essa ideia depois de 13 anos. Ok. Deixa eu ouvir Juliano para a gente encerrar. A última. Vai lá, Júlio, por causa do nosso horário. Ainda tem reunião com a liderança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu é em relação à correção, né? Correção. Com VAR, essa coisa toda. A psicologia fala que a gente não pode, psicologia moderna, a gente não pode colocar a mão e tal. A Bíblia não fala que a gente tem que espancar também. Você já mencionou isso aí. Mas eu tenho uma experiência aqui para contar que foi engraçado com a Sophie, que uma vez a gente morava lá em Clearwater ainda, né? Ela tinha a Sophie tinha meio que um ritual para dormir. A gente tinha que... Era na época do Natal, a gente tinha que ler um livro, contar uma historinha, ler um livro para ela, né? Uma historinha rápida de um livro. Qual era? Não sei mais, né? Tinha que cantar uma canção, tinha que tomar água e tal. E nesse dia eu estava bem cansado. A Roxane já tinha feito isso tudo. E às vezes eu fazia de novo. Ela repetia. Aí eu repetia e ela pediu para eu repetir de novo. Aí eu já estava cansado. Falei: minha filha, não sei o que. Ela começou a chorar, eu dei uns tapas nela. Minha história. Eu dei uns tapas nela, ela começou a chorar, mas assim, ela chorava de forma histérica. E eu desci. O quarto dela era no segundo andar assim, eu desci. E ela chorava, gritava e tal, porque ela queria que eu lesse de novo a história. Eu falei: não vou ler e tal, não sei o que lá. E desci, e ela não parava de chorar. Eu fiquei muito aborrecido. Eu falei: Sophie, ela apareceu assim, chorando, dava para ver ela na escada. O que você quer, menina? Ela virou para mim, olhou assim para baixo e falou: eu só vim aqui só para dizer que eu te amo. Então, quer dizer, às vezes a gente acha que a correção vai traumatizar e tal. E quando ela falou assim, eu estava muito nervoso, estava estressado com um monte de coisa. Quando ela falou eu te amo, aí eu olhei assim para cima, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu tive que sair de frente dela, para não chorar na frente dela. Porque naquele dia eu aprendi uma lição assim, maravilhosa. Porque você corrigir, lógico, não é espancar, bater todo dia, bater sem motivo nenhum. Não. Mas eu aprendi que a correção bíblica, ela não vai estragar a criança, não vai traumatizar o
Renan falou, deu o mesmo exemplo ali, não vai traumatizar seu filho, porque é um ensino bíblico. Isso. É lógico, eu não estou falando que você tem que espancar. E no meu caso, graças a Deus que ela falou, não, eu só vim aqui para te falar que eu te amo, pai. Né? Então, é uma prova de que a correção bíblica não traumatiza ninguém. Se ela for... Obrigado por compartilhar. Vocês hoje estão extraordinários com as histórias. E é bom que reforça o nosso ensino aqui. O ensino nosso não, o ensino bíblico. Lembrem-se sempre, nós não estamos defendendo aqui violência, espancar, não. O objetivo é ganhar o coração da criança com amor, conversas muito francas primeiro, identifique o pecado, trate com as escrituras e ore com seus filhos. Esse é o primeiro recado, esse é o principal do recado. Num caso extremos, que está saindo da linha, lembre-se da vara do pastor e bata para que volte para a linha, não para espancar, não para desmoralizar e não na frente de todo mundo. Priorize sempre o diálogo. E que todos nós tenhamos um monte de filho, inclusive as nossas jovens, adolescentes e os adolescentes também. Amém? Vamos encerrar porque já são 1h10.